No conjunto de obras denominado Metafísica, Aristóteles buscou investigar o ser enquanto ser. Significa que buscou compreender o que tornava as coisas o que elas são. Nesse sentido, as características das coisas apenas nos mostram como as coisas estão, mas não definem ou determinam o que elas realmente são. É preciso investigar as condições que fazem as coisas existirem, aquilo que determina o que elas são e aquilo que determina como são. Em Metafísica, Aristóteles fala acerca dos primeiros princípios. Os primeiros princípios dizem respeito aos princípios lógicos, a saber, o princípio de identidade, da não contradição e do terceiro excluído. O princípio de identidade é autoevidente e determina que uma proposição é sempre igual a ela. O princípio da não contradição afirma que uma proposição não pode, ao mesmo tempo, ser falsa e verdadeira. Não se pode propor que um triângulo possui e não possui três lados, por exemplo. O princípio do terceiro excluído afirma que uma proposição é verdadeira ou falsa, e não há uma terceira opção viável. Tais princípios, deste modo, garantem as condições que asseguram a realidade das coisas. Além dos princípios, de acordo com Aristóteles, existem 4 causas fundamentais, que também são condições necessárias para que as coisas existam. As causas são material, formal, eficiente e final. A causa material é a matéria da qual é feita a essência das coisas. A causa formal diz respeito à forma da essência. A causa eficiente é aquela que explica como a matéria recebeu determinada forma. A causa final é aquela que determina a finalidade das coisas existirem e serem como são. Para compreender a conceituação das causas, pode-se pensar numa pedra que rola a montanha. A causa material é o minério da pedra. A causa formal é a inclinação da montanha. A causa eficiente é o empurrão feito na pedra e a causa final é a vontade da pedra de atingir o nível mais baixo. Assim, os primeiros princípios e as 4 causas são as condições básicas para que as coisas existam e possam ser conhecidas. Disto, Aristóteles investiga sobre o que as coisas são. Nesse ponto, visa superar a ideia de seus antecessores, principalmente Platão, que afirmava que a essência das coisas está no mundo inteligível. Para Aristóteles, a essência das coisas está nas próprias coisas, e não separada no mundo das formas e ideias perfeitas. Isso é, a essência está na substância. A substância, para ele, é a fusão da matéria com a forma. Uma escultura de madeira, por exemplo, é a fusão da madeira, matéria, com o projeto do artesão, que é a forma. A partir dessa concepção, era ainda necessário que Aristóteles desse conta do problema do movimento, pois a substância possui a matéria, que está em constante movimento, ou seja, transformação, e a forma, que é imóvel. Para superar tal problema, ele usa a ideia de potência e ato. As substâncias possuem potencial para aquilo que ocorre com elas. Pode-se dizer que a gasolina, por exemplo, é inflamável. Significa afirmar que ela possui potencial para pegar fogo, porém é preciso pelo menos uma faísca para que a potência se torne realidade, ato. Com isto, a metafísica de Aristóteles visa mostrar que o estar em movimento possui mais importância do que o ser imóvel de Platão.